Tá aí, muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Bom Dia Rio Branco. Eu tenho uma honra e a satisfação em receber a Josiane Furtado, ela é psicóloga do Pronto Socorro de Rio Branco, e nós vamos comentar agora sobre um tema que está sendo muito abordado por todo mundo e que é importante não apenas no mês de setembro, pessoal, mas durante todos os dias da nossa vida, durante todos os dias do ano, nós temos que ter esse cuidado, esse amor e essa prevenção, sim, contra o suicídio, que é o mês Setembro Amarelo, né? Tudo bom? Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco, um bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma ação que foi desenvolvida pela CVV, Centro de Valorização da Vida, e com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho de Psiquiatria, visando realmente isso, divulgar a prevenção do suicídio. Como você falou bem que a prevenção do suicídio e a depressão ou outros transtornos não é só para um dia como só o setembro. Ele é para o ano todo, ele tem que ser divulgado e trabalhado de janeiro a janeiro. Agora, eu pergunto uma coisa, se a gente faz um bate-papo bem aberto, né, bem natural, deixa eu lhe perguntar uma coisa, as pessoas hoje, a maioria fazem críticas e diz que quando a pessoa está depressiva, quando a pessoa está um pouco mais para baixo, que não se sente bem disposta para fazer nenhuma atividade, não se sente disposta mais nem mesmo a querer viver, muitos criticam e dizem, é falta de Deus, é frescura, isso e aquilo. Existem muitas críticas assim e que as pessoas não conseguem entender que isso aumenta ainda mais a dor da pessoa, porque é um sofrimento, né? É um momento que a pessoa passa, né, que é um momento delicado e que não ajuda muito, né, esse tipo de palavras que as pessoas chegam, não, você é frescura, procura Deus, nem tudo, né? Essa questão, a senhora concorda comigo? A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso? Né? Exatamente. Na verdade, nós somos ser biopsico-espiritual, né? E já tem estudos em relação a isso. Então, assim, quando a pessoa está com uma depressão grave, não significa que ela não tem Deus. Muito pelo contrário, ela tem fé, talvez até seja o que sustente ela não fazer algo pior em relação à vida, né? Então, mas a gente não pode usar esse tipo de palavra porque pode piorar ainda mais o quadro depressivo ou aumentar as ideações suicidas. Outra palavra também que as pessoas costumam falar é o seguinte, quem quer se matar não fala. Fala sim, dá sinais sim. Existem, lógico, as que não dão sinais. Mas existe as que dão sinais. E um dos sinais são esses, um dos que você falou. Eu me sinto cansada, eu não tenho mais amor pelo trabalho que eu fazia, eu não consigo mais trabalhar como antes. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Então, são sinais de alerta, né? Sinais que você pode chegar, posso lhe ajudar, em que posso lhe ajudar, posso lhe ouvir, estou aqui para lhe ajudar. E saber também onde procurar ajuda também é muito importante, porque imagine você conhece uma pessoa com uma depressão grave ou com ideação suicida, você também só ouvir e não conseguir levar para um profissional atender essa pessoa é meio complexo, né? Então, assim, nós temos lugares que pode ter ajuda. Nós temos portas abertas, nós temos o CAP Samaúma, Namorada do Sol. Se for uma depressão grave ou uma ideação que é risco mesmo de morte, é pronto-socorro. Nós temos os leitos de saúde mental, 24 horas aberto, qualquer horário pode internar uma pessoa que esteja em risco iminente de suicídio. As UPAs também podem ser procuradas, qualquer UPA. Caso a UPA acolha essa pessoa, receba, ele avalia. Se ele perceber que é um paciente de risco mesmo de suicídio, ele referencia para o pronto-socorro, né? Se é um paciente de depressão grave, que nem levanta, não come mais, não acende a luz, está num quarto escuro, pode também acionar o SAMU. O SAMU também é uma via. Então, aciona o SAMU. Se for um paciente de risco, mas for mais agressivo, lógico que o SAMU pode acionar a polícia, né? Só para dar o suporte de segurança para eles. Mas essas são as vias. Nós temos também a Arte de Ser, que é no Capitão Ciríaco, portas abertas para... Lógico que não é para pacientes que precisam se internar, é para um socorro, mas para o atendimento do dia a dia nós temos também essas referências, tá bom? Agora, José, deixa eu entender uma coisa aqui.
muitas pessoas provavelmente não saberiam, né, que o pronto-socorro Rio Branco é uma referência nesse assunto. Né? Agora, por outro lado, nós vivemos no século XXI, que todos falam que é um mundo melhor, de mais igualdade, mas ficam apenas nas palavras. Na atitude não é dessa maneira. A pessoa, quando ela entra numa situação de que o psicológico dela já foi afetado, ela já não consegue encontrar forças, né, nem tem ânimo para viver, e ainda passa também por essa situação, vamos dizer, de constrangimento, né, e que acarreta ainda mais a situação em que ela está psicologicamente, porque, pô, se eu for no pronto-socorro, procurar por ajuda e alguém me ver, vão dizer que eu sou doido, que eu fiquei doente mental, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Existe também esse receio e dificulta ainda mais. Então, é um caso muito complicado e muito delicado, não é? Sim. Trabalhar o suicídio, por isso que chama-se um fenômeno complexo e multifacetado. Primeiro que existe um tabu, né, em relação à saúde mental. Né? Complexo porque ele pode ter um problema social, ele pode ter um problema familiar, ele pode viver numa vida de agressão, ele pode não ter nada, ser biológico, ser alguma doença. Então, aí que entra a imprensa. Porque a imprensa entra divulgando para quebrar tabus, preconceitos e explicando, né, que a saúde mental deve ser tratada como qualquer uma outra patologia. Né? Se você quebrar a perna, você vai procurar o pronto-socorro sem problema nenhum. Né? E se você tenta o suicídio ou você tem fortes ideações, você vai, mas vai com receio e preocupa. Será que tem algum conhecido? Será que vão ficar falando de mim? Né? Não vou querer tomar psicotrópico porque eu posso ficar viciado e assim vai. Então, existe todo esse tabu. Né? Inclusive, só para a gente ressaltar em relação à imprensa, existe uma cartilha voltada para a imprensa, como a imprensa deve trabalhar esse tema sobre ideação suicida, sobre tentativas de suicídio. Então, é interessante que a imprensa leia, porque o problema não é divulgarmos dados estatísticos, não é divulgarmos onde procurar ajuda. O problema é a gente, às vezes, divulgar métodos, Sim. por exemplo, né? Esse é um problema. Mas falar do assunto, não, muito pelo contrário, vai melhorar, porque quando a imprensa divulga, ela faz com que o poder público veja que tem algumas falhas e ele pode procurar tentar melhorar. E é essa a intenção, né, da campanha do Setembro Amarelo. Bem, falha é o que mais tem no poder público, pessoal, pelo amor de Deus. Mas isso é bom, incentiva, porque eu tenho certeza que nesse exato momento alguém que está assistindo o Bom Dia Rio Branco não fazia ideia de qual local procurar ajuda. Tenho certeza disso. A maioria das pessoas, inclusive, lógico, procuram ajuda na fé, vão até as igrejas, procuram por ajuda, e isso também ajuda bastante. Mas, pessoal, tem uma coisa, Deus também deixou pra gente a sabedoria, e essa sabedoria foi implantada também nos profissionais, nos psicólogos, nos médicos, e as pessoas também têm que procurar, né, os profissionais de psicologia, não é isso? Sim, os próprios religiosos, em outras campanhas, já nos procuraram pedindo orientações, porque eles trabalham a fé, a parte espiritual, mas muitos às vezes até acompanham. Já teve casos de acompanhar até o pronto-socorro, algumas pessoas que foram procurá-los. E então, muitos assim, até se profissionalizam na área também. Sim, também. Para entender melhor, saber como agir. Então, muitos já aconteceu realmente de alguns fazer psicologia. O maior exemplo disso é o pastor Silas Malafaia, que também é profissional de psicologia. Exatamente. Agora, eu sempre comento aqui no Bom Dia Rio Branco, né, na área policial, que a gente fala bastante, infelizmente a violência no estado do Acre tem aumentado constantemente, e eu costumo falar para as pessoas, olha, nós não somos ninguém para criticar quem está sendo preso, nós não somos ninguém para querer julgar a outra pessoa, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem mesmo o que vai acontecer daqui a poucos segundos. Né? Talvez você possa agir de uma maneira que coloque você na cadeia e nós não somos ninguém para julgar. A mesma situação é com essa questão, que a pessoa se tranca, né? Ela quer se isolar de todo mundo, ela quer que a vida acabe, e todos nós estamos sujeitos a isso. Então, existem muitas pessoas hoje que apontam o dedo, que criticam as pessoas que estão nessa situação, mas que não têm a dignidade, nem a moral, nem a capacidade de estender a mão. Doutora, eu pergunto para você, eu sempre comento aqui, uma palavra pode fazer diferença e salvar a vida dessa pessoa?
Pode sim. A gente até brinca quando está nas capacitações, né? Que um bom dia, às vezes, pode fazer diferença. Um como vai você? Posso te ajudar? Né? Então, esse como vai você, esse bom dia, posso te ajudar? Por mais que naquele dia ele não queira, um belo dia ele diz assim, olha, ela um dia disse que perguntou se podia me ajudar, então hoje eu quero ajuda, né? Então, muitas vezes, segundo os dados estatísticos, 99% dos casos poderiam ser evitados. Então, se poderiam ser evitados, uma palavra basta. E doutor, hoje o estresse ele toma de conta do ser humano, seja no trabalho, seja até com as crianças na escola, o estresse já é algo que persegue o ser humano desde muito cedo. Contribui ainda mais com esse aumento, né, no índice do suicídio, das pessoas tentarem tirar a própria vida? Contribui, porque na verdade, às vezes é um processo, né? Às vezes começa de um estresse, quando um profissional, por exemplo, agora o de saúde, professores com essa pandemia, estão com burnout. Então, pode ser que seja, não vou dizer que quem tem depressão, quem tem estresse vai acontecer. Mas nós já temos vários casos de crianças com nível de estresse. Uma criança de 8 anos dando entrada, por exemplo, no pronto-socorro com nível de estresse, né, ou com síndrome do pânico, né, é complicado. E nós temos crianças também com ideações suicidas, que já deram entrada, que já foram atendidos, que já foram internados. Crianças de 8, 9, nós temos também muito no meio indígena, principalmente no Vale do Juruá, o índice é bem alto em relação às tentativas de suicídio, né, enfim, Pode ser que sim, que esse aumento, nós tivemos ano passado até julho nós tivemos cerca de 60 entradas por tentativas. Esse ano até julho nós tivemos 170. Então, mais do que triplicou, né? Mais do que triplicou as entradas esse ano. Agora, assim, existem alguns, vamos dizer assim, sintomas que a pessoa que não está passando por isso, ela pode identificar naquela pessoa que ela ama, na pessoa que ela convive. Tem como a pessoa, companheira, conseguir identificar, porque a maioria também consegue esconder e passar que está tudo bem, e vamos dizer que talvez esse seja um dos piores casos. Sim. Né? Que aí a pessoa realmente só toma uma atitude e acaba cometendo esse ato, infelizmente. Né? Mas como que eu faço para identificar na pessoa que eu amo, que eu convivo, se a pessoa está passando por esse momento, e o que posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, você pode observar um isolamento, falta de apetite, perda de peso ou ganho de peso, porque a depressão ela pode acontecer também o inverso, não dormir ou dormir muito, né? Então, se você percebeu que alguém ou algum conhecido está tendo essas mudanças de comportamento, como a gente já falou anteriormente, gostava de fazer um trabalho X e hoje não faz mais, não está mais se alimentando, ou está comendo em excesso, está engordando em excesso, ou então só fica no quarto dormindo, então já dá para disparar o gatilho, opa, está acontecendo alguma coisa, posso lhe ajudar. E o ajudar é além de oferecer, porque na verdade o depressivo, lidar com o depressivo muitas vezes não é tão fácil. Então, às vezes a gente até tem que primeiro acolher a família, para poder a família entender o que está acontecendo, para entender que aquela palavra que você falou, que não é frescura, né? E alguns casos de uma depressão grave, realmente vai ser internado no pronto-socorro, né? Se ele não é uma depressão grave, é uma depressão leve, ele pode, com ideações, ele pode ir para o CAP Samaúma, né? Lá ele vai ter tratamento com psicólogo, psiquiatra, não fica internado, pode passar o dia, entendeu? E é liberado. E a gente sabe que também achar o profissional também não é tão fácil, né? Os lugares as unidades estão muito cheias, mas assim, a gente tem que tentar de alguma forma, né? Doutora Josiane, eu gostaria que a senhora fizesse uma alerta também, porque também já está acontecendo com as nossas crianças, as crianças estão passando por momentos assim também, e que acabam com esse pensamento. A internet, ela também contribui bastante, porque hoje os pais,
eles não querem ter tanta responsabilidade como pais. Essa é a realidade. Não adianta a gente fugir disso, pessoal. Você sabe disso. Você pai, você mãe, que é lógico, tem também seus problemas dia a dia, tem que trabalhar bastante. E quando chega em casa está cansado, não consegue dar a atenção que o seu filho merece, que ele necessita. E acaba causando também esse sentimento nas crianças. E a internet contribui, né? Principalmente as crianças que gostam de assistir no YouTube, tem muitos vídeos violentos, existem vídeos que incentivam a criança a tirar a própria vida. Isso é um absurdo e que deveria ser tomada uma atitude por parte, inclusive, né, do nosso governo federal, que era para proibir esse tipo de vídeo ser postado na internet, né, pelo menos no nosso Brasil. Isso sim deveria ser censurado, que é um absurdo, né? Então, isso também, né, aumenta ainda mais o problema, né, e também como é que se diz, a responsabilidade do profissional em incentivar as pessoas a tomarem o devido cuidado com toda essa situação, principalmente com as crianças. Nesse momento pandêmico, as crianças nem mesmo para a escola não estão indo, não conseguem ter amizade, fazerem os coleguinhas, né, e também são isolados pelos próprios pais, justamente, né, não é que eu estou aqui querendo colocar os pais como, né, terrível, não é essa situação. A gente entende a situação, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro e quando chega também quer descansar, mas tem que dar atenção para as crianças porque também aumentou o índice com as crianças, não é isso? Aumentou o índice com as crianças e nós temos também a depressão infantil aí no auge, que são, né? Os mesmos sintomas. Que assim, não é porque eu sou depressivo que eu vou ter ideação, mas eu posso ser depressivo e ter também. Ou eu posso ter ideação e não ser do quadro depressivo, por isso que é um fenômeno complexo. Então, assim, realmente, a internet ajuda um pouco, porque o que acontece? Às vezes, até no shopping a gente percebe, a gente senta na mesa, aí os pais estão no celular, aí a criança está no celular, ou às vezes a criança não está só olhando. Então, acaba que existe mesmo, até mesmo a nossa relação interpessoal hoje mudou em função do celular, né? Então, isso vale da gente estar corrigindo. Hoje em dia, a criança está brincando menos de bola e está mais no celular e no tablet. Você quer uma bola ou quer um tablet? Ele vai querer o tablet, né? Isso é fato. Então, o que acontece é a gente tentar mudar e rever alguns conceitos. Então, eu tenho que ter um celular, hoje em dia não tem como eu não ter. Eu tenho que ter internet, não tem, porque hoje o nosso trabalho é em volta de um celular e muitas vezes da internet. Mas eu posso sim rever uns conceitos. Olha, o celular é de hora tal a hora tal. Hora do almoço não tem celular. A hora que a gente vai assistir um programa, nós vamos assistir o programa. Então, assim, vale muito de como eu estou vendo e eu estou interferindo no dia a dia do meu filho, né? Outra coisa também interessante é eu saber pôr limites. Então, meu filho não pode. Então, limites é muito importante, que hoje em dia é um pouco mais difícil de lidar. E se eu observar algum problema em relação a mudanças comportamentais, uma criança mais agressiva, uma criança... Hoje em dia os pais vão perceber mais, porque antes era a escola que a criança está mais agressiva, né? Se é uma criança mais agressiva, se não está dormindo bem, se não está dormindo de forma adequada, então procurar ajuda com o pediatra. Caso o pediatra ache que precisa de um psiquiatra, aí o pediatra já indica o psiquiatra, né? E o principal, atenção, amor e carinho. Exatamente. Amor é uma palavra fundamental, a palavra-chave, né? Mas ter tempo para as pessoas é o fundamental. Isso é o principal. Isso vai para criança, vai para adolescente, vai para adulto, é para todo mundo. Hoje as pessoas se importam muito com o material, com as outras coisas que tem que conquistar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar. Não, pessoal. Você tem que viver. Porque a vida ela passa em questão de segundos e aí você não vai ter mais ninguém do seu lado. Você vai morrer, vai partir. Então você tem que aproveitar as pessoas. Nós temos que valorizar as pessoas. Eu sei que as pessoas querem conquistar os bens materiais, querem alcançar um objetivo de vida, né, de alcançar uma estabilidade financeira e esquecem dos filhos. Acabam esquecendo, não por maldade, né, é pelo plano de vida. Mas a atenção às pessoas é essencial. Exatamente. Porque
nós temos um núcleo familiar. Esse núcleo familiar, a gente sabe como não é o de 50 anos atrás. A gente sabe que mudou. Mudou completamente. Né? Antes as mães ficavam mais tempo com os filhos, só os pais. Hoje em dia não, elas vão trabalhar. Na verdade, quase sempre elas ficam muito tempo fora. E os filhos ou ficam para a escola, ou ficam no cuidado de uma tia, de uma avó ou de uma babá, né? Então as coisas mudaram, né? Até mesmo nós profissionais da saúde, a gente tem uma carga horária muito complicada. Tem pessoas que trabalham de manhã e tem gente que assim, tu tá com a mala? É, porque eu vou entrar hoje, só saio depois de amanhã. Tu tá mais de 30 horas. Inclusive, doutor, eu queria até lembrar aqui um caso recente, né, não faz muitos meses que aconteceu, uma mãe famosa de uma banda de axé da Bahia, e o seu filho tirou a própria vida por causa de comentários que eram de insultos na internet, na sua rede social, por uma postagem que ele fez brincando com o seu colega, né, quase encostando a boca um no outro, e começaram vários comentários homofóbicos, vários comentários ali detonando a pessoa, e é por isso que eu falo para a senhora que a internet também tem contribuído bastante para que as pessoas criem uma desestabilidade psicológica, na verdade, e tentem o suicídio. Nesse caso, essa criança que tinha toda uma vida pela frente, né, tirou a própria vida. Sim. Por conta disso. Porque, na verdade, as pessoas pensam que a internet é terra de ninguém, né? E não é bem assim. Então, eles acham que porque eu postei algo, eu posso criticar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Aí que entra o desrespeito com o outro, né? Porque independente do que o outro colocou, ele tinha que ser respeitado. Como ele era uma criança imaturo e ele não esperava que ia ter essa repercussão, ele não aguentou as críticas, né? E infelizmente a família perdeu. E ele perdeu uma vida toda pela frente, né? Verdade. Olha, doutor, os meninos vão fazer aqui uma apresentação rapidinho, a gente já vai encerrar o programa, né? Mas dá tempo de fazer aí a apresentação, que ela é rápida, né? Vamos mostrar aí pro pessoal um pouquinho da apresentação, pode ficar à vontade, né? Gente, bom dia, sou da Fundação Garibaldi Brasil. É um exercício de respiração bem dinâmico que pode ajudar você a sua ansiedade, a seu estresse. Porque a gente precisa, né, parar de cuidar da vida dos outros, cuidar uns dos outros. Essa dinâmica você vai estar realizando na sua casa, no seu trabalho, quando você estiver muito ansioso ou estressado, né, que a gente está vivendo um momento pandêmico. Vamos colocar a mão direita no peito e a mão esquerda no diafragma. O foco total é no diafragma, não no peito. Você vai respirar profundamente, lentamente. Você vai fazer esse exercício de 6 a 10 vezes por minuto. Vamos lá, você vai puxar e soltar. Mais uma vez, puxou, soltou. Mais uma vez, puxou, soltou. Mais uma vez, puxou, soltou. Esse exercício é muito importante, eu falo particularmente, pessoalmente já me ajudou muito na minha ansiedade, na depressão. E é isso, vidas importam. Obrigado. Aí, meu amigo, parabéns. Tá aí, pessoal, o exercício. Vidas importam. Agradecer aqui a presença também do professor Gladson, tá aqui conosco, da Fundação Garibaldi Brasil. Esse homem aqui me incentivou também, me tirou da depressão, pessoal, que eu já estava obeso, e foi ele que me fez magrinho assim como eu tô agora, viu? Muito obrigado, meu amigo Gladys, me incentivou e não desistiu. Me ligava até de madrugada para fazer exercício, viu? Muito obrigado. Você tá elegante. Muito obrigado pela sua presença também, viu? Que você consiga, juntamente com a Fundação Garibaldi Brasil, com todas as pessoas envolvidas, realmente levar esse trabalho para que muitas pessoas conheçam e tenham êxito, salvando muitas vidas. E você... pense que sempre tem alguém para cuidar de você. Não desista da sua vida. A sua vida ela é muito importante para todos nós e ela é importante para Deus. Tá bom? Então não desista de viver. A sua vida ela vale muito e não tem preço que pague. Não desista de viver. Ame a você mesmo e tenha a certeza que sempre tem alguém que lhe ama muito, muito e que jamais vai desistir de você. Então não desista você também de você mesmo, tá bom? Agora, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos os telespectadores. Daqui a pouquinho, nossa psicóloga aqui também, os amigos da Fundação Garibaldi Brasil, vão estar com o RB Notícias, com o meu amigo Muniz, que começa já já aqui no SBT, tá bom? Beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acrianas.